Boa noite, pessoal. O professor Vladimir. Eu estou fazendo esses vídeos aqui para falar um pouquinho mais sobre o Enem, mais especificamente sobre a prova de matemática e suas tecnologias. Bom, o que esperar de um estudante na prova de matemática e suas tecnologias, na prova do Enem? Um conceito básico seria o domínio da linguagem, pessoal. Entenda como domínio da linguagem não só a linguagem escrita, não só o nosso código português, como a linguagem simbólica, né? A prova é cheia de gravuras, cheia de desenhos também e principalmente cheia de gráficos. Então é uma forma de linguagem, o gráfico, né? O gráfico em seus diversos tipos é uma forma de linguagem que deve ser aí, sim, compreendida pelo aluno. O aluno do ensino médio tem aí como requisito básico, né, o domínio da linguagem aí também dos gráficos. Compreender e interpretar fenômenos e suas situações e problemas. Para quem já fez a prova sabe que a prova é toda contextualizada, que as questões são longas, então o problema não é de cunho somente matemático, você tem que ler bastante e interpretar de maneira rápida e sucinta os problemas para poder estar resolvendo eles. Construir a argumentação e a elaboração de propostas. A maioria dos problemas, ou alguns deles, né, não se trata de problemas matemáticos com respostas numéricas. Eu quero dizer que algumas alternativas aí, o problema, mesmo sendo de matemática, não tem como resposta um número, um numeral, e sim um argumento, né? Contrapartida sobre um problema lógico, alguma proposição sobre um problema lógico, e aí você tem que ter entre seu conhecimento o poder da argumentação, né? Onde você vai solucionar problemas propostos aí, né, com desenrolar com a teoria da matemática. E por fim, solucionar problemas, né? Bom, são 45 questões de matemáticas. É de esperar que a maioria delas sim tenham como resposta, como alternativa, numerais, uma resposta numérica. Eu separei as questões em níveis de dificuldade, em fácil, de medianas e difíceis, de acordo com o número de habilidades. Tem um nome competência aqui, mas entenda como habilidade. Já eu explico aqui o que é uma competência e o que é uma habilidade. As questões que têm apenas uma habilidade, que requer apenas uma habilidade do aluno, é uma questão de nível fácil. Se a questão cobra aí do aluno duas habilidades, eu coloquei como nível médio. Não é comum ter questões que tenham mais de 3 habilidades, né, por questão, mas uma questão que tem 3 habilidades pode aí ser considerada uma questão difícil. E o processo de correção da prova do Enem também é diferente. Ele usa aí como base de correção o TRI, a teoria de resposta ao item. É o seguinte, cada questão é colocada em uma escala de nível de proficiência. E numa simulação rápida, se um aluno A acertasse 5 questões e errasse 10 questões, nesse estilo aqui, acertando questões que vai de proficiência de 600 pontos, 400 pontos, 200 pontos, e errando as questões mais difíceis, é claro, errando as questões de 1000 pontos, 800, um pouquinho mais que 700 pontos, e outro aluno B também fizesse 10 questões, acertando 5 de níveis bem mais difíceis, de 1000 pontos, de proficiência de 800 pontos, e errando as questões mais fáceis, é natural, né, de se pensar que o aluno que teria melhor nota ou desempenho mais igualitário seria o aluno A. Ora, por quê? Porque ele tem nível ou tem base para fazer questões medianas, questões mais fáceis, mas não tem ainda suporte ou base para fazer as questões mais complicadas. O aluno B, por sua vez, se respondeu corretamente as questões de proficiência alta, as questões mais complicadas, ele tem por obrigação, né, acertar também as questões de proficiência baixa aqui, ó. Se uma situação dessa acontece,
O programa de corretor da prova, né, usando o TRI, a teoria de resposta ao item, vai entender que essas questões aqui foram chutadas, né? Que essas questões aqui foram chutadas, que como é que o aluno tem condições de responder questões bem complicadas, né, de proficiência 1000 e errar questões simples, né, de proficiência 100 ou 200 pontos. Só tem uma forma disso acontecer. Ele chutou nessas questões aqui, né, acertando ela por sorte, e errou nessas daqui porque realmente ele não tem a base, né, necessária para fazer essas questões. É uma maneira mais justa, né, de correção de prova. Vamos lá, competências e habilidades. Eu vou separar as questões aqui por competências e por habilidades. Então vou fazer questões que cobram apenas um tipo de habilidade, né? Vou deixar também algumas questões para ser resolvida por vocês. E a competência que eu vou começar a trabalhar é a competência 4, que fala sobre construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. A habilidade trabalhada é a habilidade 15, que é identificar a relação de dependência. Só um momento. Identificar a relação de dependência entre grandezas, e a 16, que é a resolução de situações problema envolvendo grandezas direta ou inversamente proporcional. Bom, elas são quase que automáticas, né? Você não faz uma questão que tem só habilidade 15. Geralmente a habilidade 15 de identificar a relação de dependência de grandezas já vem acompanhada com a 16, né? Você tem que depois resolver uma situação problema que envolve aí grandezas direta ou inversamente proporcional. Vamos lá para a questão 1. Depois eu deixo no grupo aí em qual caderno, né, e qual questão essa daqui você vai achar aí nos cadernos do Enem. Então a questão 1 fala o seguinte: nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam crédito em um cartão que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que um período de uso de um jogo, de um brinquedo, em certo shopping custa R$3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com crédito para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é... Bom, voltando aí, é um contexto, né, uma questão extensa, né, de colocam na situação mais ou menos prática que pode acontecer, que acontece corriqueiramente aí nos shoppings, loja de brinquedo, tickets, bônus por certo período de jogo. Mas para nossa questão aqui, para usos práticos, eu só vou precisar de duas informações. Primeiro, o valor em reais, R$3, e depois a quantidade de tickets que eu recebo, né, por cada valor gastado, por cada R$3 gastado. Cada R$3 é um período, cada período eu ganho 20 tickets, ou seja, gastou R$3, 20 tickets. Gastou 6, aí seria 40 tickets, né, 20 mais 20. Gastou 9, seria 60, né, 23 vezes. Ou seja, essas grandezas são diretamente proporcional. A forma que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, né? Se esse valor dobra, esse valor aqui também dobraria. E assim vai. Então, as grandezas que eu posso relacionar aqui é o dinheiro real, ou reais, com a quantidade de tickets, certo? E a pergunta é: quanto em reais devem ser gastos, ou vou ter que gastar, para conseguir 9.200 tickets, né, que é o valor da bicicleta, né? E tem como alternativas: será que é R$153, R$460? E aí vai. Bom, esse tipo de questão de grandezas diretamente proporcionais devem ser e podem ser resolvidas com a regra de 3 simples, né? Se tivesse mais de duas grandezas, aí eu utilizaria uma regra de 3 composta, mas o caso aqui é uma regra de 3 simples
é o suficiente. Só para lembrar, numa regra de 3 simples, você pode organizar em coluna as suas grandezas, né? Ou as grandezas que são trabalhadas no problema. No caso aí eu tenho o valor em dinheiro, em reais, e tenho a quantidade de tickets que eu recebo. Para a questão lá, a cada R$3 gasto, eu recebo 20 tickets. E uma bicicleta em tickets custa 9.200 tickets. 9.200. E eu quero saber quanto em reais eu vou gastar. Bom, como eu não sei a princípio, X. Veja que nessa coluna aqui eu coloquei só a grandeza dinheiro, valor em reais. E nessa outra coluna aqui eu coloquei só outra grandeza, né, que é a quantidade de tickets recebidos. Não pode mexer. Olha só. Tem aqui cada R$3 20 tickets. Para ganhar 9.200 tickets, quantos reais eu vou gastar? Regra 3 simples, né? Para quem não recorda, basta multiplicar aí meio por extremos, ou como o pessoal chama na prática, multiplica em cruz, né? Esse valor com esse valor com esse aqui. Não sei por que o pessoal fala cruz, se na verdade a figura é um X. Então vamos lá. X vezes 20 igual a 20x. O igual aqui no meio. 3 vezes 9.000. 3 vezes 9.200 igual a 9.200 vezes 3. Eu não vou multiplicar logo de cara, né? Para que no próximo passo eu possa simplificar. Então só armo assim como se fosse fazer a multiplicação, mas de fato eu não faço. Então 9.200 vezes 3, não é isso que eu estou fazendo? Multiplicando, né? Então deixei aqui multiplicando. Observe, o 20 está desse lado, ele está multiplicando x, não vem nada entre o 20 e o x, é porque eles estão sendo multiplicados. Vou mandar o 20 para o outro lado, né? E quando o 20 vai para o outro lado da igualdade, ele vai fazendo o contrário da operação que ele fazia aqui. Se aqui ele está multiplicando, quando ele passar para o outro lado, quando ele passar para cá, ele vai dividindo. Então vai ficar só o x, se o 20 for para o outro lado, igual a o valor que já estava aqui, dividido por 20. Aí quem é que estava em cima? Estava 9.200 vezes 3. Posso cancelar um zero aqui, ó, de cima com um de baixo. Fica em cima só 920, embaixo fica só 2. E posso simplificar, dividir 920 por 2, né? Dividir por 2 é muito simples, é só pegar a metade. Se você divide 920 por 2, você tem como resposta 460. 460 vezes 3, né? O 3 não alterou nada, né? Eu só dividi o 920 por 2, né? Metade de 900 é 450, metade de 20 é 10. 450 mais 10 dá 460 vezes 3. E agora eu vou multiplicar. Vou multiplicar mesmo na horizontal aqui, ó. Só multiplicar pelo último algarismo. 3 vezes 0 ou 3 vezes nada é nada. 3 vezes 6 é 18. Coloca 8 e sobe 1 para o próximo número. Aí primeiro você multiplica para depois somar, viu?
3 vezes 4 é 12, com 1 que está em cima, 13. Não vai somar primeiro para depois multiplicar, senão fica errado. Tendo como valor aí, ou como resultado, o valor de x, 1380. 1380, você verificar aqui, é a letra D, o entender aí da resposta. Pessoal, vou deixar aqui como sugestão que vocês façam a questão 2, questão que é feita com a mesma habilidade, a habilidade 15. Veja que as grandezas que estão sendo relacionadas aqui são gotas e massa. Então você dá um pause aí no vídeo, lê a questão, faz ela com cuidado e posta o resultado aí no grupo aí da sala. Muito obrigado, pessoal, uma boa noite e até uma próxima aula aqui no vídeo mesmo. Valeu, galera.